Sejam muito bem-vindos ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. O tema de hoje é sinais precoces do autismo, o que todos os pais precisam saber. E para falar sobre o assunto, eu convidei a doutora Alice Santana, que é pediatra, que apoia os pais em todas as fases. Doutora Aline Santana, que prazer, que honra eu lhe receber aqui, né? Nós estamos felizes de você poder estar aqui e contribuir com esse assunto que é tão relevante, né? Sobre o autismo. Então, eu tenho o maior prazer de te receber aqui e você contribuir com a população roraimense. O prazer é todo meu, Sumaika. É uma honra estar aqui. Te agradeço muito pelo convite. E informação vale ouro, né? Hoje em dia nós temos assim muitas informações defasadas, muitas modinhas e acaba prejudicando a gente perceber, né, os traços de autismo numa criança. Então os pais precisam realmente ficar alertas e ter informação de qualidade, né? Informações verdadeiras. E estou aqui para ajudar e esclarecer no que eu puder. Exatamente. Doutora, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse de uma forma assim, mais simples o que é o autismo e como ele se manifesta, né, desde a infância. Bom, o autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. E uma das características bases do autismo é a alteração da interação social que aquela criança apresenta, né? Então, é um dos primeiros sinais que a gente pode perceber. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o autismo pode ser identificado desde bebezinho, desde os primeiros meses de vida. É claro, se for alguma coisa um pouco mais leve, talvez a gente não consiga fazer essa identificação de forma tão precoce, né? Mas, assim, já naquele contato ali da mãe e do bebê, né, da questão do olhar no olho, do interagir, ali a mãe já consegue perceber se existe alguma alteração nessa interação da criança com o meio externo, vamos dizer assim, né? Porque o autista, ele meio que vive, as pessoas falam, né, vive no mundinho dele. Uhum. É mais ou menos assim, explicando a grosso modo, né? A gente consegue perceber no bebê menorzinho, antes de 1 ano, através dessas interações. Às vezes a gente fala, cuidando do bebê, trocando a fralda, brincando, fala sorrindo, e você percebe que o bebê não dá aquele retorno, feedback, não faz, né, aquele sorriso, aquele sorrisão banguelo gostoso que a gente gosta de ver. Então, esses são os principais sinais que são precoces, que os pais podem ficar alertas no bebê, né? Porque Sim. A gente fica pensando, mas que sinais são esses? Ele é tão bebê para a gente poder perceber, né? Isso. No bebê novinho, um dos principais pontos a se observar é a questão do contato visual mesmo, né? Como eu falei, ali mesmo na amamentação, você já consegue perceber se tem alguma coisa que não está muito de acordo, não está do jeito esperado, né? E você já consegue perceber ali naquela fase ali do iniciozinho da vida mesmo. Entendeu? E você recebe muito RN, crianças pequenas, assim, com esses quadros? Então, como hoje, como eu falei lá no início, né, muitas informações, a questão dos modismos, das modinhas, né? Então, às vezes, a gente chega, pais que têm crianças que a gente percebe que tem algum transtorno no comportamento, no desenvolvimento social, e esses pais acabam pensando, é modinha. Hoje em dia, doutora, tudo é autismo, né? Então eles não querem nem ouvir. Né? Então, por mais que a gente perceba ali no contato, na rotina de desenvolvimento da criança, a gente sinalize, tem pais que eles realmente se fecham e emburram o rosto mesmo e não querem saber. Já tem outros que vão procurar o Dr. Google, né? Uhum. Qualquer coisa já corre para pesquisar na internet e tudo mais, e não começa a ver pelo em ovo, vamos botar assim, chifre na cabeça do cavalo. Às vezes, assim, a criança não tem aqueles sinais, aqueles sintomas, mas ele acha que o filho dele tem, então ele quer buscar coisa onde não tem. Então, a gente fica entre esses extremos, na verdade, né? Por conta desse boom de informações que a gente tem hoje em dia, principalmente na internet, né? Exatamente. E a partir de que idade os sinais do autismo podem começar a aparecer? A senhora já falou que desde quando é bebê. Isso. Né? E como identificar um traço no desenvolvimento normal de um possível quadro de autismo? Bom,
É de suma importância que o bebê seja acompanhado na puericultura. O que é puericultura? É aquela consulta de rotina com o pediatra. Então, o bebê nasceu, o ideal é que ele, de forma mensal, ele vá ao consultório pediátrico para ele ser consultado, para a gente ver se está crescendo, se está ganhando peso, se está atingindo os marcos de desenvolvimento que são esperados para determinada idade, né? Então, esse é um ponto-chave. E aí, o pediatra ele vai atuar como sentinela, o vigilante aí. É claro que as informações que os pais vão trazer para a gente são de suma importância. Os pais, os cuidadores... Eles que vão relatar mesmo. Exatamente. Mas de acordo com os marcos de desenvolvimento que a gente tem durante pelo menos o primeiro ano de vida da criança, a gente talvez já consiga identificar uma coisinha ou outra, algum possível transtorno e já ligar o sinalzinho de alerta. Então, dentro do autismo, geralmente a gente consegue perceber um atraso do desenvolvimento da criança. Mas não quer dizer que toda criança que tem atraso de desenvolvimento vai ser autista, né? Então, o pediatra atua aí nessa questão de orientar a família, de observar se aquele desenvolvimento está adequado, se dá para esperar um pouquinho. Mas cada criança tem seu tempo. É verdade. Mas a gente precisa observar se esse tempo tá dentro do adequado, do esperado, ou se eu preciso realmente ligar uma luzinha de alerta, né? E quais seria esse atraso nesse desenvolvimento? O que seria a fala? Sim, principalmente o desenvolvimento da fala, né? A criança que tem autismo, dependendo do nível, né? Autismo não é uma doença, né? É uma condição que é caracterizada pelo transtorno no neurodesenvolvimento da criança, né? Então, é uma condição permanente e ele tem níveis, certo? Então, dependendo do nível, a criança vai ter a interação com o meio externo leve, moderada ou uma como posso dizer, ou bem alterada, vamos dizer assim, né? Devido aos níveis que a gente tem do autismo, nível 1, nível 2 e nível 3. E, assim, uma das principais coisas que a gente pode perceber é a questão do atraso realmente da fala. Porque, como assim, a criança que, dependendo do nível do autismo, ela não atende quando você chama pelo nome. Você chama, você mostra, você vai tentando ensinar a criança a falar. Ela não tem essa percepção, ela não tem essa atenção, não tem o interesse, né? Então, isso acaba fazendo com que eu tenha atraso no desenvolvimento da fala. E, inclusive, a gente tem que até prestar atenção que, nesses casos, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com alguma perda auditiva, né? Enfim, temos outros diagnósticos diferenciais. Não quer dizer que a minha criança atrasou para começar a falar, ela tem algum problema, tem autismo. Eu preciso dar uma olhada de forma geral. Por isso é tão importante o acompanhamento pediátrico, a puericultura, nesse primeiro aninho de vida. Porque aí você vai perceber, como você falou, né? Essa parte do neurodesenvolvimento da criança e o pai, naquele dia a dia, pai e mãe, está percebendo isso aí. Sim. E relatando para você e vendo, né, toda essa questão. Verdade. É importante, viu? Hoje, né, antigamente, a gente não tinha essa facilidade, porque a gente não tinha essa informação, né? Como você fala, é muita informação que é exagerada. Sim. Né? Muita coisa que não deveria ser falada, mas também hoje a rede social, toda a parte de informação para a gente é importante porque a gente fica sabendo de tudo. Isso. Se não fosse por isso, a gente o autismo não estava tão em alta. Verdade. Né? Hoje a gente consegue pegar graças à informação, né, doutora? Pois é. E qual é o papel do pediatra nessa identificação, doutora? Bom, o pediatra, ele não faz o diagnóstico, né? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, né? Não existe um exame que eu faça para detectar o autismo. Ele é clínico, de acordo com o comportamento e o ritmo de desenvolvimento dessa criança e, como eu falei, as informações que os cuidadores, os pais, trazem para a gente, né? E, dessa forma, o pediatra ele atua realmente como o sentinela, o vigilante. Ele não vai fazer o diagnóstico, mas ele consegue acender a luzinha de alerta e perceber que tem alguma coisa de errado ali, né?
Inclusive, o pediatra pode até aplicar um teste chamado M-Charts, que é um questionário simples, com, se não me engano, são 20 perguntas, simples mesmo, que as respostas são sim e não. Quem responde esse questionário são os pais ou o cuidador da criança, né? E são perguntas simples, tipo, a criança faz contato visual? A criança olha quando você aponta algum objeto, né? Perguntinhas simples assim, que você consegue desenvolver uma pontuação. E esse questionário não faz diagnóstico também. Ele é só para ver a questão da luzinha de alerta que a gente tem que acender, né? Então, de acordo com a pontuação das respostas, sim e não ali naquele questionário, a gente consegue identificar riscos de probabilidade daquela criança ter ou não ter autismo. Então, a pontuação mais baixa, de 0 a 2 pontos, baixíssimo risco de ter autismo. A pontuação mediana, de 3 a 8, a criança apresenta um risco moderado. E acima de 8, apresenta uma grande probabilidade, um grande risco de ter o autismo. E aí, frente a essas questões aí, o pediatra vai pedir ajuda aos universitários, né? Vai fazer o encaminhamento para o especialista que faz o diagnóstico. E quem é esse especialista? É o neurologista pediátrico ou o psiquiatra. Ah, tá. Mas vocês podem também, a parte da só pediatria, ela pode solicitar exame, né? Para já começar a identificar esse processo. E quais seriam esses exames que vocês solicitam? Não existe, como eu falei, não existe um exame laboratorial. Que fecha diagnóstico. Isso. Não existe nenhum exame laboratorial. A clínica, nesse caso, é soberana, realmente. Né? Esse jargão aí que os médicos falam, a clínica é soberana, mas é real isso aí. Né? O diagnóstico é clínico. Existem algumas síndromes, algumas doenças genéticas que estão assim mais associadas né? ao autismo, né? A ocorrência do autismo. Mas nada em específico em relação mesmo a exames de imagem, ressonância, tomografia, entendeu? Existem alguns exames genéticos hoje que já são modernos, como cariótipo, Sim. A síndrome do X frágil, que identifica o X frágil, mas também está muito relacionado com autismo, Sim. Né? Principalmente em meninos. Existe o exoma também, né? Que também é um exame que hoje é muito utilizado e agora foi lançado o exoma trio, que também faz o rastreio do DNA, não só da criança, mas do pai e da mãe, que a gente pode associar com essas mutações, né, no DNA. Então, assim, como você falou, não vai fechar o diagnóstico do autismo, mas ele vai associar alguma síndrome ali que também pode ser pego através desses exames, né? E isso também dá um auxílio para vocês, tanto para vocês como médico, como também essa informação para a família, né? Esse acompanhamento também com diagnóstico para a família. Exatamente, né? Não é porque a criança tenha o autismo que ela vai ter uma síndrome genética, e também vice-versa, né? Existe a correlação de maior incidência nesses casos, né? Mas, assim, no caso do pediatra, você tinha me perguntado, né, o papel do pediatra. Então, a gente consegue identificar essa possível ocorrência do transtorno, né? Mas quem vai fechar o diagnóstico direitinho, quem vai conduzir... a parte clínica. Isso, é o especialista, né? O psiquiatra infantil. Com toda a clínica da criança. O neurologista. Isso é importante bem frisar, né? Porque a gente tem exemplo, às vezes lá no laboratório, que passam um WhatsApp perguntando, eu quero um exame para detectar o autismo. Mas a gente não tem esse exame que detecta. Ele vai fazer correlação, né? É um exame genético, mas que faz uma pesquisa ali de DNA, né, para saber se tem alguma mutação, alguma alteração que possa associar com o autismo. Então, mas um exame específico que vai detectar ali, não tem. Isso, verdade. Exatamente. Aí, por que o diagnóstico precoce, né, é tão importante, doutora? Isso é bom frisar. Por que é importante diagnosticar
né, precocemente. Pois é. Como dentro do espectro autista nós temos níveis assim de comprometimento, né, no neurodesenvolvimento, sendo o nível 1 mais leve, o nível 2 mais moderado e o 3 mais grave, a gente vai ter as necessidades de suporte ali no caso daquela criança, né? O nível 1 sendo mais leve, o suporte é assim também, vamos dizer assim, mais leve. A criança tem mais autonomia, tem mais independência. Já a partir do nível 2, a gente já tem necessidade de um suporte maior. E no nível 3, que é o autismo mais grave, então nem se fala. Então, a detecção precoce desse transtorno de neurodesenvolvimento ela é importante no sentido de eu poder contribuir para aquela criança desenvolver da melhor forma possível. Ter uma qualidade de vida melhor porque através essa criança, do tratamento. Exatamente, vai precisar de terapias. Né? A maioria delas precisa de fonoterapia, por ter algum atraso na questão da linguagem, da fala. Tem criança que precisa de fisioterapia, terapia ocupacional, o próprio acompanhamento na escola. Muitas delas precisam de um cuidador, né? da psicopedagogia ali para ajudar na questão do acompanhamento, do desenvolvimento. Do atraso, assim, né? Isso. Porque muitas vezes aquela criança está ali na escola, mas ela não consegue acompanhar direitinho ali o restante da turma e ela precisa de uma atenção maior, né? Então, essa identificação de forma precoce é crucial para essa criança desenvolver o melhor que ela puder. Pois é, aí você relatou que tem pais que não querem saber desse diagnóstico. E atrapalha, né? A vida da criança toda. Atrapalha a vida da criança toda, gente. Verdade. Essa criança lá na frente, ele vai ter um trabalho triplo com ela. Em tudo, porque ela não vai desenvolver como deveria. Né? E a gente hoje lança a mão disso, né? Da informação, de um exame que pode auxiliar. Né? Então, Sim, e as terapias são muito importantes mesmo. Eu tenho pacientes, tenho até filha de amigas que são autistas nível 3, que depois que iniciaram a terapia, nossa, como a gente vê evolução. A criança era não verbal. Tanto que ela canta a música da borboletinha e do pau, pau, no final, aquela borboletinha, a criança não falava nada. Aí ouve a musiquinha, faz aquele pau, pau, a colher de pau, né? A musiquinha da borboletinha. E outras crianças também eram não verbais, já falam uma coisinha ou outra, só de falar mamãe, o papai, ou não. Entendeu? Expressar alguma vontade, assim. Nossa, é emocionante, realmente, né? A gente vê na reação dos pais e na gente também, né? Muitas vezes como médico, como amigo da família. Eu tenho 2 amigas de trabalho que têm filhos autistas. E eu acompanho, que a gente trabalha muitos anos juntos, desde novinha. Então, uma delas, um é menino e outra é menina. E a menina, desde criancinha, só usava baby doll. Só pijama para sair. Então, aniversário, tudo ela ia de pijama. Tudo de pijama. Sim. Então, foi através da... A mãe, no início, não... Essa minha amiga, no início, não aceitava muito que ela tivesse autismo, mas acabou se rendendo e foi para as terapias, para psicólogo, para neurologista, psiquiatra. E hoje ela está, assim, se veste igual a mocinha, né? Mas... cada fase foi festejada por ela evoluir. Sim, né? Porque ela tinha gastura de usar roupa. Para ela só servia se fosse aquela roupinha de algodão do pijama. Sim. Que tem a questão das texturas, né? Tanto na parte alimentar, né? Geralmente o autista, nem todos, né? A gente não vê isso em todos, mas boa parte deles tem essa questão da seletividade alimentar, questão de cor, né? A própria textura do alimento mesmo, cheiros, eles podem ser muito sensíveis a cheiro, a som. Às vezes barulhos assim do nosso cotidiano, que não são assim, vamos dizer assim, incômodos, já tapam o ouvido, aí fazem aquela movimentação estereotipada, o flapzinho das mãos, ou balançar o corpo, ou a cabecinha. Então, assim, na parte da identificação também do possível autismo, tem essas questões do comportamento, né? De movimento de corpo, a questão de enfileirar objetos, brincar com os brinquedinhos de forma não funcional. Por exemplo, o carrinho, vira o carrinho de cabeça para cima e fica girando a rodinha. E fica ali um tempão. Ao invés de brincar o carrinho da forma que o carrinho foi feito para brincar, vamos colocar assim, né? Então, são comportamentos que a gente consegue identificar no dia a dia.
né? E identificar isso o quanto antes só é benéfico para a criança. Exatamente. E, doutora, e quais são os mitos mais comuns sobre o autismo que você vê no seu consultório? Mitos. Vamos ver. Achar que a criança autista não tem capacidade de desenvolver, de desenvolver da melhor forma possível. Então, já vi pais chegarem com tipo assim, tá tudo acabado, meu filho é assim, com a ideia de que assim, meu filho... Como se fosse assim, é um retardado mental, entendeu? Então, assim, a gente já presenciei, né? Já ouvi isso. Principalmente os homens são mais assim, né? Com esse tipo de coisa, desse tipo menos de fala. sensível. Isso. E falas assim que não são verdade, entendeu? O autista, ele não é um retardado mental. Com certeza. Ele tem as limitações dele, que podem ser contornadas se feito o diagnóstico quanto antes, se feitas as terapias, entendeu? Então, assim, o maior mito que gira em torno ao autismo é você classificar aquela criança como incapaz, né? Incapaz de estar no meio das outras, incapaz de estar na escola, incapaz de brincar, incapaz de interagir, incapaz... Ela assim, tem as limitações dela, mas se for buscado o desenvolvimento de forma adequada, isso pode melhorar bastante e trazer muita qualidade de vida para essa criança e para essa família, né? Com certeza. Doutora, e como a família pode estimular o desenvolvimento da criança com suspeita ou diagnóstico de autismo no dia a dia? Na verdade, o desenvolvimento da criança ela deve ser estimulado independente de qualquer coisa, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos pais atarefados, pais cuidadores atarefados, e acabam largando a criança lá em frente a uma tela para a criança ficar quieta, e aí o desenvolvimento da criança não acontece da forma que deveria, né? A criança fica sentada, a criança fica com o rosto lá no telefone, ou no tablet, ou na televisão. Então, o desenvolvimento ali do contato físico, da questão ali da interação com as outras pessoas, ela acaba ficando bastante precária. Isso atrapalha no desenvolvimento. Então, muitas crianças têm atraso do desenvolvimento da linguagem por conta disso também, por falta de estímulo, né? Então, a questão do estímulo, ela é importante em qualquer situação, independente do autismo ou não. Tá? É importante a gente falar, quando for falar com a criança, falar na frente, devagar, articulando bem, para perceber a questão do olho no olho, para ele perceber o som da voz, a gente perceber a interação, evitar ficar falando, a gente acha uma gracinha falar assim com criança, né? Mas isso acaba atrapalhando, porque o cérebro da criança é uma esponjinha, ele vai absorvendo ali tudo que você passou o pensamento, já absorveu, entendeu? Então, assim, buscar falar com a criança de forma detalhada, de forma correta, articulada. Então, isso ajuda no desenvolvimento da fala, da interação. Os objetos, por exemplo, falar dos objetos e mostrar, apontar. Uma brincadeira com criança que eu acho super interessante, que ajuda bem a criança a associar, é imitar os bichinhos. O cachorro faz au-au, mostra a foto do cachorro, mostra o cachorrinho que tem em casa, o gatinho miau, a galinha cocó. Então, isso aí já vai ajudar. São palavras, assim, geralmente de sílabas, né? Que você consegue fazer a criança ali repetir quando ela começa a balbuciar no mamamá, papapá, uau, entendeu? Cocó. E fica fácil você perceber essa questão do desenvolvimento na criança. Agora, se você tenta fazer essa interação e percebe que a criança dá aquela travada, que ela não olha, que ela não liga, que ela está mais interessada a olhar para um objeto fixo do que para um rosto da pessoa que está na frente dela, fazendo lá um monte de gracinha para chamar a atenção, então aí é um sinal de alerta. Então, essa questão do desenvolvimento, ela é geral, não necessariamente virada para o autismo. Porque, querendo ou não, como eu falei, muitos pais hoje em dia, por conta da rotina atarefada, acabam deixando de lado essa fase tão importante, né? E a criança acaba atrasando o desenvolvimento mesmo porque ela não tem o estímulo adequado. Independente do autismo, né? Independente do autismo, exatamente. Independente disso, é uma fase importante que os pais precisam estar ali junto, né? Nós somos o exemplo dos nossos filhos até na forma de falar. Verdade. Né? Temos que saber o que falar para eles, né? Porque eles copiam a gente em tudo. Como o que falar e como agir também. Porque muitas vezes aquele disso, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas não pode ser assim.
A criança copia realmente o seu exemplo. Se vê você a fazendo... frase, na verdade, doutora, é ao contrário. A frase correta é faço o que eu faço e não faço o que eu digo. Exatamente. Porque nós temos que ser o exemplo para eles. Então, eles têm que fazer o que a gente faz de melhor. Né? Então, por isso que nós temos que mostrar sempre o lado positivo para eles, como falar com eles, como orientar. Né? Essa e querendo frase aí ou é não, essa fase aí da infância, os pais ali, as pessoas que estão em casa, estão cuidando, acabam sendo assim o suprassumo para a criança, Exatamente. né? Eles têm como exemplo meu pai, minha mãe. Então a gente precisa realmente dar o exemplo. Né? Exatamente, doutora. E qual a importância das terapias no desenvolvimento da criança como autismo e quando elas devem começar? Bom, começar tão logo assim o diagnóstico foi feito, e às vezes não necessariamente logo após que o diagnóstico foi feito. Às vezes a gente tem aquela luzinha de alerta ligada, aquela desconfiança, já encaminha. Então ela já começa ali numa terapia ocupacional, se já tem um atraso da fala, já começa na fono, na psicoterapia, antes de eu ter um laudo propriamente dito com diagnóstico fechado. Né? Então, assim, as terapias são muito importantes nesse passo de desenvolvimento da criança, né? De ajudar na questão da socialização, diminuir, não sei nem se a palavra é essa, diminuir, essa questão de certos autistas que têm hiperfoco com algumas coisas e não conseguem olhar ao redor, vamos dizer assim, né? Por conta daquele hiperfoco. Então, as terapias ajudam muito nessa questão do desenvolvimento, principalmente da socialização, né, que é tão importante e às vezes tão defasada na criança com autismo. Como na escola pode ajudar ou atrapalhar na identificação e no acompanhamento da criança com autismo? Como a escola pode ajudar ou atrapalhar? No caso, assim, da ajuda, geralmente, assim, a criança vai para a escola, em média, né? A partir dos 3 aninhos, já vai para aquela creche escola e tudo mais. A professora, a cuidadora, ela consegue, assim, sinalizar para os pais, né? Muitas vezes se percebe algum tipo de comportamento. O Joãozinho ou o fulaninho não gosta de brincar com as outras crianças. Ele prefere ficar lá no cantinho da sala, sozinho, brincando com os bloquinhos. Então, a professora já consegue observar esse tipo de comportamento, né? A criança não consegue ficar em ambiente quando está muito barulhento, na hora do recreio, gritaria, criança para lá e para cá e tal, e grita e chora e tal, fica agitado, fica nervoso, ansioso, tampa os ouvidinhos, se isola. Então, esse tipo de comportamento a professora já consegue observar na creche escola e relatar para os pais. Muitas vezes, quando os pais chegam com uma queixa do tipo, né, tô achando que meu filho tem autismo. A primeira coisa que a gente costuma fazer, se a criança está em fase de creche-escola, é solicitar um relatório da escola. É verdade. Da professora. Porque a professora, querendo ou não, está ali pelo menos 5 vezes na semana, ou pela manhã ou pela tarde, ou às vezes em período integral, em contato com aquela criança. E vai ver o comportamento dela. Exatamente. Muitas vezes o comportamento que os pais não enxergam em casa, ou às vezes negam. Né? Tá vendo, mas tá fingindo que não tá vendo. Meu filho não pode ter nada. Meu filho tem que ser, entendeu? Todo certinho, não pode ter nenhuma alteração no desenvolvimento. Então, a escola ajuda bastante. E a questão do atrapalhar é mais quando a gente não tem um apoio, né? Até aquela criança receber o diagnóstico certinho, as escolas não liberam o cuidador, não liberam aquele apoio pedagógico que a criança necessita ou talvez necessite naquele momento. Então, nesse sentido levar o laudo, aí, não adianta. Exatamente. Então, às vezes, assim, tá tudo ali na cara, né? Mas eu não tenho o raio do laudo. Eu não consegui a consulta com o neuropediatra, é difícil conseguir um psiquiatra, entendeu? Então, a criança acaba sofrendo por conta dessa, vamos dizer assim, burocracia, entre aspas, né? Todo esse trâmite que precisa ser seguido até que aquela criança tenha ajuda na escola. Eu vou até falar que eu acho que nem deveria isso, porque a criança ela já está mostrando ali
para a professora todo o tempo que ela tem aquela dificuldade no aprendizado. Independente do diagnóstico ou não. Independente do diagnóstico. Concordo. E eles estão ali para isso, né? Para dar esse apoio. Esse suporte para a criança. Né? Eu falo isso porque eu tenho uma filha com TDAH, então... Sim. Dentro da sala de aula, ela sofreu muito com isso, enquanto não tinha um diagnóstico. Ela dizia, mãe, mas a professora não olha para mim, eu tenho essa dificuldade, eu não sou vista. Sim. Né? Então, minha filha, porque você ainda não tem um laudo para ter esse acompanhamento. Aí acaba realmente dificultando. Exatamente. A gente até entende que, às vezes, a professora, numa turma com vários alunos, ela não vai conseguir dar aquela atenção ali devida para aquele aluno. Mas, assim, se aquela criança já externou alguma necessidade, se os pais já trouxeram até a escola essa queixa, eu acho que deveria ter ser um olhar melhor, né? Exatamente. Né? Isso eu também e não concordo. Depender de laudo, diagnóstico fechado, para aquela criança receber ajuda. Exatamente. Doutora, os maiores erros que os pais cometem, muitas vezes por falta de informação ao lidar com os primeiros sinais? O principal erro, o erro mestre de todos é realmente a negação, né? É aquela questão de não querer aceitar, né? Tenho conhecidos que... todo mundo da família já comentou, tem alguma coisa de errado, fulaninho, tá vendo? Fulaninho não olha no olho, ele não atende, ele brinca assim, não é de forma convencional. Isso é coisa da cabeça de vocês. Meu filho não tem nada, não. E assim, isso acaba realmente atrapalhando demais, né? Acho que é um dos principais vilões da história aí é a negação, a não aceitação. Eu sei que é difícil, é complicado, né? Você está falando porque o seu filho não é autista, porque você não tem uma situação dessa dentro da sua casa. Não tenho, mas assim, eu lido com crianças assim todos os dias. Né? E querendo ou não, embora você se sinta assim, às vezes, o que eu vou fazer? O pai, a mãe, o cuidador, enfim. O que eu vou fazer? Como que eu vou reagir? O que vai ser do meu filho? O primeiro passo é você encarar o problema de frente e aceitar. Aí pede direcionamento a Deus e enfim, vai buscando informação, vai buscando consulta com um especialista, com um médico, vai buscando caminhos. É difícil, tá? Hoje você vê aí no SUS, uma consulta com um neurologista aí tá levando uma fila de mais ou menos 1 ano e meio para a criança ser chamada, primeira consulta. Ou às vezes quando consegue a consulta, depois para fazer o retorno, é super complicado, né? Até para o especialista que você vai, pelo menos aqui em Roraima, né, que a gente é mais carente nessa área, demora. Você vai ver, quero marcar um neurologista pediátrico, a fila de espera aí para você conseguir uma consulta de 3, 4 meses, entendeu? No SUS, como eu falei, então nem se fala, né? Então, realmente é mais complicado. Mas a gente conseguindo fazer esse acompanhamento, assim, de rotina com a criança, a gente já consegue identificar muita coisa. E o apoio da família é importante nesse processo, né? Muito importante. Esse acompanhamento, o apoio, né? É a questão de não julgar, você acolher, né? Cada um reage de uma forma diferente ao diagnóstico ou talvez ao provável diagnóstico. É você tentar entender ali o ser humano mesmo, acolher, não julgar. O problema está ali, você tem que saber o que eu vou fazer com ele agora, né? E hoje, como você tá falando aí, a gente... tem as informações, tem um médico que já entende sobre esse problema e que pode estar auxiliando a família. Sim, né? Com certeza. E assim, eu acho que meu filho tem autismo, vou levar no pediatra. Se o pediatra ali olhar, analisar, achou que sim, se ele tiver dúvida, ele vai também pedir ajuda para outros profissionais. Exatamente. A gente encaminha também bastante para o neuropsicólogo, que o neuropsicólogo aplica os testes, né? Tem aquela quantidade de sessões ali com o neuropsicólogo. Não vai ser, chegou aqui, olhou para o rostinho da criança, fechou o diagnóstico. Não. São testes que aplica, ele observa o comportamento, né? E enfim, vai colhendo informações dos pais, do dia a dia da criança, do próprio comportamento da criança, pede relatório escolar. Então, tudo isso vai montando quebra-cabeçazinho, né? Para fechar. Para a gente conseguir fechar o diagnóstico da melhor forma possível e conduzir a situação para que a criança se desenvolva também da melhor forma possível.
Exatamente. Ô, doutora Aline, que prazer, assim, eu sempre aprendo, né? Cada podcast que a gente faz aqui é uma aula. Então, hoje, assim, foi mais um aprendizado que eu tive. Eu tenho certeza que esse material aí vai estar elucidando muitos pais, né? Muita mãe, muito paizinho também, que foram falados. Assunto importante, perguntas importantes, e que você relatou aqui, né, o seu cotidiano, o seu trabalho, né? Então, assim, eu te agradeço muito por você estar aqui com a gente, e eu quero que você venha outras vezes para a gente falar de outros assuntos. Eu também quero, só convidar que eu venho. Eu que agradeço demais o convite, doutora. Amei estar aqui. Confesso que estava meio apreensiva a primeira vez que eu participo de um podcast, mas foi tão leve, né? Tão tranquilo. É um bate-papo, é tranquilo. Super amei, Sumaika. Muito obrigada mesmo. Muito, quando precisar mesmo. De novo, só chamar. Tá bom. Aqui tem uma lembrancinha do podcast para você levar para casa e lembrar sempre desse momento aqui com a gente. Opa, presentinho. Tá bom, doutora? Vamos lá. E depois eu queria que você deixasse aqui dissesse onde você... Obrigada, amei. Dissesse onde você... Onde a gente pode encontrar você, né? O seu Instagram, o contato seu, onde você trabalha. Eu atendo lá na Clínica da Criança Menino Jesus, né? Na Avenida Mário Homem de Melo. Meu Instagram é doutora, né? Tudo junto, Aline Santana. E lá no Instagram eu compartilho também muitas dicas, informações a respeito das crianças em geral, desenvolvimento infantil, saúde. E quem puder dar uma passadinha por lá para conferir, tá? E também tiro dúvidas, né? Chama lá no direct e estamos disponíveis aí para fornecer informação, né? Informação, como eu falei, é ouro, né? Então, doutora, obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Fiquem ligados ao próximo episódio do podcast Viver Bem, com uma nova convidada que depois eu revelo para vocês. Até o próximo episódio.